A gravura feita em parceria. No Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido, fica o Estúdio Bahrein, um espaço criado pelo artista, editor e impressor João Sanches para realizar projetos utilizando técnicas tradicionais e contemporâneas da gravura. João Sanches está interessado em formar parcerias com artistas de diferentes áreas para, em conjunto, encontrar a melhor forma de imprimir uma imagem e, quem sabe, editá-la junto às de outros artistas. Nós acompanhamos o processo de impressão de uma fotogravura do artista plástico Mateu Velasco e conversamos com João sobre essa proposta inovadora. O João vai mostrar pra gente como é a impressão de uma fotogravura. Eu vou fazer uma impressão de uma imagem gerada através daquele processo da fotogravura. É uma imagem do Mateu Velasco. Aqui a gente tem um preto que ele não é um 100% preto, ele tem uma parte de amarelo aqui para dar uma esquentada na cor. Uma tinta grossa, quase uma massa, né? Tinta tipográfica, né? Com a espátula eu transporto a tinta para a matriz. A tinta ela vai entrar dentro da gravação, com a tarlatana eu empurro ela para dentro dessa gravação e vou espalhando. Aí tem um ponto que eu paro com a tarlatana. Tarlatana é esse paninho? É, a tarlatana de algodão, esse pano, que essa aqui já está bem usada. Você vê que ela está impregnada de tinta. Que é meio áspero mesmo, né? É. E eu gosto de usar ela bastante, assim. Acho que quanto mais tinta ela absorve também. E agora eu chego com o papel de seda e começo a polir, assim, entre aspas, a imagem. A mão vai varrendo a matriz inteira de uma forma homogênea, quase como um scanner. Até que chega um momento que você começa a pensar na imagem, ver, não, aqui eu tenho a imagem, a gravação, então eu vou ser mais delicado nessas zonas aqui. Aqui eu posso insistir um pouco mais. Você escolhe meio dentro da imagem, aqui eu vou, digamos, limpar um pouco mais, aqui Exato. Eu vou limpar um pouco menos. Exatamente. Posiciona ela na prensa. E aí, uma vez posicionada, é o momento da mágica acontecer, É o né? momento de colocar o papel em cima e passar pela prensa, né? Imprimir. A prensa empurra o papel para buscar a tinta dentro da gravação. Uhum. E agora é paciência. E a ansiedade, né? De querer ver como é que a imagem vai ficar pronta. Mas aqui tem que respeitar o tempo, o processo aqui da máquina, né? O tempo que ela leva para o papel absorver a tinta, né? Que é o que dá essa densidade de tinta, de cor. E você vê que a tinta toda foi transferida para o papel. Que lindo! E aqui é aquela coisa que eu comentei, né? Que é essa tonalidade do fundo, que tem toda essa... As pequenas imperfeições, né? Toda essa textura da gravura. Que são né? perfeições. Né? Que é o que dá a riqueza toda. Né? E a gente vê a matriz ainda com tinta, né? Mas já bem mais limpa, digamos assim. Exatamente. Ela vai começar a imprimir a gravura dela. Isso aqui é uma gravura em metal. O metal que ela está usando é latão. É um processo que ela está fazendo que se chama água forte. Ela está imprimindo uma água forte, tá? Professora da PUC desde os anos 70, ela é mestre no fazer
e no ensinar. Os alunos de design aprendem todo o processo artesanal da gravura. Legal, né? Nós assistimos uma aula prática e entendemos por que ela é tão querida por todos os alunos. Limpa mais, Gabriela. Mais para os lados, Gabriela. É isso aí, Gabriela. O trabalho dele ele é muito bom, ele é muito bom aluno, o trabalho dele é excelente. Não, não tira isso não, deixa aí. Vai lá para cima, que ela vai indo. Chegar o pedaço. Ela diz que há 1 ano não faz mais gravuras porque elas exigem do gravador muita força física. Seus trabalhos foram doados para o Museu Nacional de Belas Artes do Rio. E em sua casa, em Ipanema, encontramos algumas poucas e belas imagens das paisagens e dos recortes de arquitetura registrados por ela. Pensando em você como uma grande mestre na arte da gravura, e a gente sabe que você tem 50 alunos na universidade, na PUC, por semestre, quer dizer, numa matéria em que eles fazem por opção. E eu queria que você me dissesse assim, pensando em Cartas a um Jovem Poeta, né, o livro do Rio, que a gente pensando assim, Cartas a um Jovem Gravurista, o que você diz para esses jovens que estão interessados em gravura e por que eles estão interessados em gravura? Olha, eu acho que ser gravador é muito difícil no nosso país. Porque você, primeiro, não é barato fazer gravura. É uma coisa que é cara. A chapa é cara, o papel é importado. Então, tem as tintas ideais para gravura são importadas. Isso tudo requer um certo dinheiro para fazer, né? Então, você vai fazer gravura com tinta serigráfica, com papel nacional, os resultados não são os mesmos. Mas, obviamente, para você usar esse tipo de caminho, você tem que querer ser gravador. Os meus alunos na PUC fazem, porque a minha matéria é eletiva, então eles fazem comigo. Obviamente que eles usam papel comum, tinta serigráfica, que isso é dado pela PUC. A PUC dá umas chapas pequenininhas para eles. Então eles aprendem o beabá de gravura. Obviamente, você para aprender gravura, eu estudei gravura no MAN 10 anos seguidos, diariamente. O meu grande mestre chamava-se Walter Marques, ele já faleceu há alguns anos. Foi com quem eu aprendi tudo. E acontece que eu queria ser gravadora, era diferente, entendeu? Hoje, o papel tem grande problema de ser entendido aqui, porque eu não tenho nada contra a vanguarda. Obviamente que no São Tempo isso é um problema nosso aqui, brasileiro, porque eu já viajei ultimamente e você vê a gravura lá fora. Você não vê aqui, é dificílimo. Eu, olha, tive uma lição na minha vida que eu não ia esquecer. Nós tínhamos um grande gravador que já faleceu, chamado Lívio Abramo. Paulo Reckenhoff dirigia aquela parte da Funarte de arte nessa época, e o Lívio ia fazer 80 anos. Aí ele me pediu para ir a Assunção, né, no Paraguai, porque o Lívio morava lá, que ele teve que se mudar para lá para poder sobreviver. Você vê como é a vida de quem trabalha com papel sempre. Naquela época era muito melhor que hoje. Muito bem. E eu fui para lá. E era para passar 2 dias, eu acabei ficando 10 dias lá com ele. E uma das lições que eu tive do Lívio, que era aquela pessoa extraordinária, ele ia me mostrando as gravuras dele, e eu dizia, Lívio, tem muito fungo. Ele disse, você não está envelhecendo, eu estou envelhecendo. O que tem o fungo? Quando você vai na coleção egípcia, existe até hoje o papel. Que mania é essa aqui de tanto fungo? Deixa o fungo. Isso eu nunca esqueci de falar isso, né? Porque, em geral, uma pessoa vem comprar uma gravura sua, tem algum fungo? Pergunta logo. Eu parei de fazer gravura, quer dizer, a última edição que eu fiz foi para o Parque Lage ano passado, porque eu não, fisicamente, eu tenho que parar, sabe? É muito esforço virar prensa, essas coisas todas, sabe? Não é fácil, não. Mas ela como gênero artístico, você ela também larga, é um gênero de larga. resistência, você não larga? Você não larga, é uma cachaça, sabe?
Então, querida, eu quero agradecer muitíssimo a você. Eu que agradeço a você por fazer um programa sobre gravura. Isso é uma declaração de quem é apaixonada mesmo, quem está ali batalhando por ela, né? Mesmo. Agradeço muito porque nós descobrimos aqui que você doou a Tereza doou todas as chapas, todas as matrizes das gravuras dela para o Museu Nacional de Belas Artes, onde as chapas poderão ser preservadas, né? E as gravuras correspondentes. E as gravuras correspondentes às chapas. Então, acho que o que a gente encontrou aqui é uma relíquia. Não é relíquia. Sim, tem uma chapa em casa. Aqui, eu vou te dizer, nada é relíquia. Arte é uma coisa que precisa de muito suor e muito trabalho, sabe? Essa história de que você tem que estar inspirado, isso não existe, querida. Você tem que trabalhar muito para chegar a alguma coisa, porque não adianta. Como você também sabe, a sua profissão também é essa, né? Esse negócio de ter uma inspiração na hora, isso não existe. Isso é muito suor, muito trabalho sempre, né? Mas vale, né? A gravura que o diga, né? Muito obrigada, Tereza. Eu que agradeço a vocês. Essa aqui é uma série que é bem dentro da coisa da tradição do expressionismo alemão. Ela praticamente tem que ser resolvida no campo do próprio trabalho que está sendo desenvolvido. É impressionante, Grilo, porque olhando assim, conforme a gente vai aproximando o olhar, a gente vai vendo que existem inúmeras linhas, né? Isso. Isso. Com essa montagem que antes era no papel, você fazia a cor das ilustrações no papel.